Ó, uma empresa imobiliária aqui de Maringá está requerendo junto ao Instituto de Água e Terra a autorização florestal para cortar quase 2.000 árvores aqui na cidade. A empresa é de Maringá, foi fundada em 2000 e informou que o local faz parte da diretriz viária da cidade, diferente do que mostra o portal Geo Maringá, que entre as ruas 40.021 e Diogo Martins esteve, não prevê loteamento naquela situação lá. A informação é de que ainda não há projeto feito, portanto, sem definição de lotes e mesmo de nome do empreendimento. O que chama a atenção, além do número de árvores aí que querem cortar, é que o aviso de autorização florestal foi publicado exatamente um dia depois que a Câmara de Maringá aprovou em segunda discussão o projeto de lei complementar que altera a lei do parcelamento de solo de forma específica em relação a fundos de vale sem via paisagística. A mudança que consta do projeto aprovado pelos vereadores estabelece que quando o loteamento não possui via paisagística e for inviável a sua construção, o loteador manterá sob seu domínio a faixa de terra prevista e aí, firmando o compromisso com o ente público, vai preservá-la sob pena da lei. Essa alteração, então, beneficia o loteamento em questão, já que a área não possui a via paisagística. Agora tudo vai parar nas mãos do prefeito Ulisses Maia, que a gente não sabe se vai vetar ou não essa lei aprovada pelos vereadores. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial já havia manifestado não a essa posição do Conselho Municipal e do Meio Ambiente, já que se trata também de uma questão ambiental. Então, conselhos votaram diferentes e aí há toda uma situação agora que a gente não sabe onde vai dar. Professor Jorge Villa-Lobos, querem passar a boiada, cortar 400 árvores, uma lei que foi votada e imediatamente uma empresa já pediu, tudo me parece algo bem nebuloso. É um pouco mais complexo, Paulo. Primeiro, o Conselho Municipal do Meio Ambiente foi contrário. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, contrário. O Instituto de Pesquisa e Planejamento do município, contrário. Veja, então, todos os órgãos, vou chamar técnicos já diretamente, mostraram que o projeto de lei não tinha substância técnica para seguir. Como se origina um projeto do Executivo e como se origina um projeto do Legislativo em matéria urbanística? Essa é a primeira pergunta. Me parece que a prerrogativa é do Executivo, daí ele ter também todo o aparato técnico que dá apoio, sustentação a esses projetos de lei. E quando consultados estes conselhos que são técnicos, eles opinaram então que esse projeto de lei não poderia vingar, não poderia então ir à sua existência. No entanto, houve o quê? Aprovação do projeto em 2 turnos. Esse caso lembra um outro antigo lá do vereador Brito, que tratou da questão de templos religiosos lá pelo ano 2013, que teve também, e curiosamente, sua lei promulgada pelo presidente da Câmara à época, era o atual prefeito Ulisses Maia, e que terminou então com uma ação direta de inconstitucionalidade, declarada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E o destino desta lei parece ser o mesmo. No entanto, há uma preocupação maior neste caso, porque há uma coincidência, um nexo muito forte entre a redação do texto, do parágrafo 6º, quando o loteamento não possuir via paisagística. E aí você tem, então, um fato concreto no qual esse empreendimento, ou esse lote, não possui, aparentemente, a via paisagística, portanto, há uma relação muito forte entre a lei e o sujeito beneficiário, o que ofende o princípio da moralidade. E por que ofende esse princípio da moralidade? Olha, porque a lei, ela é abstrata, ela não se dirige a um indivíduo no ordenamento urbano, a lei é de interesse público. E o interesse público, aqui, me parece que é um interesse de natureza privada. Não estou dizendo que a empresa está sendo beneficiada, mas há uns elementos que dão essa conotação. E o que preocupa aí, então, é que os vereadores não tenham feito essa ponderação. E eu digo um pouco mais, sem querer qualquer vínculo de qualquer natureza. Há um outro processo, que é o 3346 de 2022, tramita no Conselho Municipal do Meio Ambiente, a respeito de um projeto de lei 1889 de 2019, também do vereador Mantovani.
Então, quando a gente analisa a atuação dos vereadores, eles têm campos específicos, né? Temas ou matérias específicas, né? E o vereador Mantovani tem uma certa especialização em temas de natureza urbanística e em temas de animais. Veja, essas duas áreas, uma delas, que é a questão ambiental, que envolve as duas, a gente tem acompanhado bem de perto. E chama a atenção que, no caso dessa alteração nova que está sendo proposta e que está na análise do CONDEMA, há também uma alteração pontual no qual a gente observa uma certa direção para determinado específico ordenamento territorial. Então, neste caso, o caso do Fundo de Vale, ali me parece que há uma situação que não pode ser, e agora esclarecida como muito bem feita pelo jornalista Ângelo Rigon, merece uma reflexão maior e com certeza o Edson Escabora, que vai agora, que assume, né, vai ter que ter uma decisão. Mas também, quando volte para a Câmara, veremos se a lei será ou não promulgada, ou pelo presidente, que é o Mário Verri hoje, ou pelo Dr. Mário Sukawa. Mas, com certeza, a representação ao Ministério Público já está a caminho. Vai lá, Rigon, um minuto para você. Vou tentar girar a mesa ainda, então vai lá. Só para dizer, vamos fixar só no número de árvores que serão derrubadas. Entendi. Se o IAT aprovar. Vou repetir devagar. 1.991. É um absurdo, Maringá nunca viu um negócio desse tamanho. Ângelo, só se justifica isso se já há um empreendimento em andamento. Exatamente. E olha, vou te contar uma coisa. Eu falei ontem com o engenheiro da empresa, ele nem sabia que havia sido publicado o pedido do IAT. Quer dizer, dia 15 aprova o negócio, dia 16 já está o aviso publicado no jornal. Eles não esperaram nem ser publicado no órgão oficial. A impressão que eu tenho é que há um grande conluio envolvendo, no mínimo, às vezes, possivelmente de forma, o pessoal não sabe, envolvendo a maioria dos vereadores. Porque é um absurdo quando, por exemplo, antes disso, o recorde de retirada de árvore em Maringá foi do senhor Carlos Roberto Pupim, 400 grevilhas na Cacogawa e na Morangueira. Então a gente tem que se revoltar numa altura dessa, com essa retirada absurda de quantidade de árvore. E anterior havia sido o recorde do Partido dos Trabalhadores quando retirou na avenida que foi ampliada. Tamandaré. Então foi superado pelo Pupim e agora superada nesta administração mais Tomara ambiental. que o Ulisses se redima dessas coisas que estão fazendo contra a cidade e vete esse projeto. Vamos lá. Kim Rafael, são muitas árvores cortadas e também essa história de, como o Ângelo falou, as coisas, parece que os procedimentos legais já estavam feitos antes mesmo da aprovação da lei. É tudo muito estranho, né? Muito estranho. Além de estranho, tá atropelando completamente todo o processo, né? Mas, como bem colocou aqui os que me antecederam, a relação da conveniência é muito grave, né? Nós vemos aí quando chove, uma chuvinha de nada aí, árvores que precisariam estar sendo podadas ou até mesmo cortadas porque elas estão podres, né? Condenadas, e acabam caindo, demora para exercer então uma execução, fazer uma execução para retirada ou fazer uma poda preventiva. Aí, de repente, quase 2.000 árvores já está sendo aprovado aí para cortar, justamente por interesses escusos e convenientes a quem está por trás disso. Então eu acho que tem coisas que precisam ser mais esclarecidas, porque não está certo isso. Está muito errado. Pamela Bussolini. Paulo, eu não tenho conhecimento técnico para dizer se está certo ou se está errado esse projeto, essa derrubada aí geral de árvores, mas eu fico surpresa, né? Como alguns procedimentos correm rápido e outros muita lentidão. Muita gente reclama de fazer ali os protocolos, né, devidos para construir uma casa, construções simples, e é uma demora danada, é um arsenal de papéis, você leva, é outro arsenal, nunca tá bom. E para derrubar 2.000 árvores, parece que a coisa vai que vai, né? Então a gente lamenta. Luiz Neto. Paulo, em relação a isso, Pamela, a gente tem que diferenciar a agilidade do poder legislativo com a agilidade do poder executivo. Essa construção de casas... São autorizações, não, né, mas é diferente. Isso aí foi um projeto de lei aprovado pela Casa de Leis. Mas não é para fazer um loteamento? A criação de loteamento, mas a questão, mas quem garante, no caso, a gente está discutindo aqui a questão do corte de árvores. Qual o prazo, qual o embasamento, em que prazo que você diz, por exemplo, comparando, porque para você construir uma casa, você precisa preencher uma série de requisitos. Agora,
quero fazer um tomar loteamento cuidado, que é pô. algo muito maior, estão Mas até quem fazendo uma aprovou? alteração de lei. Isso que eu tô falando. Mas é a com Câmara essa agilidade Municipal. toda e derrubar Nós 2 temos mil que cobrar árvores. da Câmara É isso que eu Municipal, tô porque o falando. projeto de lei saiu da Câmara Municipal. Agora, comparar para quem nos acompanha, que está aqui ouvindo, dizer, olha, a empresa teve agilidade nos processos que uma pessoa que não tem a casa, que uma pessoa que constrói sua casa não tem, é muito perigoso da nossa parte, Não, porque não é abre um perigoso. precedente. Porque quem Quantos liberou isso aí engenheiros foi você a quer que eu Câmara chamo aqui Municipal. para confirmar isso? Foi a Câmara O que Municipal. Pamela está dizendo é muito interessante, porque veja, ela diz assim, olha, há um projeto de lei que tramita rápido e aí já vem o pedido de corte de árvore. E o cidadão não tem toda essa flexibilidade. Não, de Mas ter eu uma lei concordo de 1000%, árvore. Veja, mas a gente tem que poder- diferenciar o poder o poder- sendo usado com um acesso muito mais fácil que outros. Pra um Eles acabam- determinado mas aí é o senhor esse que é o está fato. afirmando. Mas é o seguinte, quem corta a árvore, nesse caso do loteamento... É a empresa. Não, é o iate. É preciso autorização do iate. É um órgão estadual. Sim. Diferente da prefeitura, que para fazer corte e pau de Maringá... O projeto, se é municipal. de loteamento, podia tramitar na Secretaria do Meio Ambiente. Mas eu tenho uma certeza que a Secretaria do Meio Ambiente Exato. nunca daria uma anuência para um corte desse tamanho. E se nesse lugar não há uma diretriz, é porque não se quer isso. Na verdade, se cuidou das árvores. Então há que ver a matrícula se essa área de mata não está averbada. Então, quando você vai a outro órgão, é porque também no outro órgão pode haver um entendimento mais distante. Veja, o órgão estadual é mais distante da demanda local. E Vai aí lá. o município Professor, eu preciso ouvir ainda. não está mais manifestado. Agnaldo Vieira, preciso ouvir você. Como disse o Jorge, não passou por diversos conselhos, então para que os conselhos se eles não são ouvidos, né? Eles têm um poder grande e não foram ouvidos. E Eles foram ouvidos e disseram não. exato, mas né, então foram respeitados. E um corte de 2.000 árvores, eu acho que tem que ter um projeto, né, passar pela Câmara, qualquer coisa. Olha, vai ter um corte de 2.000 árvores. Acho que só aí já deveria ser um projeto só para isso, para ver a viabilidade ou não. Mas a Pâmela está certa realmente, né? O senhorzinho lá do Requião para pegar um alvará demora anos e a poda de habite, árvore demora. misericórdia. Agora já está quase que assim, ó, aprova e no outro dia já está publicado. Então tem coisa aí, no mínimo, verificar. Vamos fazer o